falado anteriormente, nós vamos ver agora as vozes verbais. Vamos aprender a diferenciá-las. Por quê? Quando se trata de sujeito, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a voz verbal. Porque através da voz verbal você vai saber, pô, aqui o sujeito pratica ação, aqui o sujeito sofre ação, aqui é os dois. Então, primeira coisa, quando você estiver de frente a uma questão falando sobre o sujeito, tem que identificar a voz verbal, não dá mole nisso, tá? Aí vamos falar primeiramente da voz passiva. Voz passiva eu tenho dois tipos, a analítica e a sintética. Segue o mesmo ritmo que a gente viu lá em grau do adjetivo, analítico, sintético. Analítico é algo maior, sintético é algo mais sintetizado, menorzinho. Ok? Qual a característica da voz passiva analítica? Locução verbal. Qual é a locução verbal? Não. Verbo ser ou estar, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, é o verbo ser, mais o particípio do verbo. Ok? Então vamos lá. A aula foi ministrada pelo professor. Primeira coisa, a questão te pede sujeito. Voz verbal. Então aqui, ó, foi ministrado é a minha locução verbal, onde eu tenho o verbo ser mais o particípio do verbo ministrar, ok? Então isso aqui eu já sei que é a locução verbal característica da voz passiva analítica. Então eu já sei que na voz passiva o sujeito ele sofre a ação. Então eu vou procurar quem foi ministrado aqui. Quem sofreu essa ação? A aula. A aula foi ministrada. Então a aula faz o quê? Sofre ação. Se sofre ação é o quê? Sujeito. Ok? Próximo. Os jogadores estão rodeados pelos torcedores. Voz verbal. Primeira coisa. Estão rodeados. Locução verbal. Verbo estar mais particípio. Característica da voz passiva analítica, locução verbal característica. Então, já que eu sei que está na voz passiva, o sujeito sofre ação. Quem está sofrendo a ação de estar rodeado? Quem está sendo rodeado? Os jogadores. Sujeito. Ok? E esse pelo professor, pelos torcedores? Galera, tem uma função sintática, que a gente já fala na sintaxe, que quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva, aquele que age na voz passiva. Então, pelo professor e pelos torcedores, não são eles que estão praticando respectivamente as ações? Então, é o famoso agente da passiva. Aqui também, ó, vou colocar aqui em cima, ó, agente da passiva. Ok? E aí vamos agora para a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, nós temos a seguinte estrutura. Verbo que vai estar nas terceiras pessoas, ou no singular ou no plural, que aí vai depender do sujeito, né? Se ele vai estar no singular ou no plural. Mas esse ser, essa partícula ser, que é muito importante para a gente. Ela é denominada particular apassivadora. Ok? Grava isso, gente. Partícula passivadora. Na voz passiva sintética, geralmente, 99% das vezes, não se sabe quem praticou a ação. Eu não sei quem praticou a ação, só sei quem está sofrendo a ação. Ok? Não se sabe quem praticou a ação. E aí, um outro ponto importante, que aí a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente, mas já quero deixar aqui pra você, é a transitividade verbal. Esse verbo aqui, ele só pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quando você vai transpassar da voz ativa para a voz passiva, o que era o objeto na voz ativa vira sujeito. E aí esse objeto ele não pode estar preposicionado. Porque o sujeito jamais será preposicionado. Coloca isso aí, ó. O sujeito jamais será preposicionado. Então, eu preciso ter um objeto direto, aquele que não é preposicionado. E eu só encontro isso nessas transitividades. Verbo transitivo direto, que tem objeto direto, e verbo transitivo direto e indireto, onde eu tenho os dois, e vou usar o transitivo direto, o objeto direto, ok? Então, ó, já grava isso daqui, ó. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. Essa é a transitividade desse verbo aqui. Vende-se esta casa. Verbo vender. Ele vende, está na terceira pessoa do singular. Tenho a partícula ser. Sei quem está vendendo? Não sei quem está vendendo. Primeiro toque.
Alguém vende alguma coisa. O verbo vender é verbo transitivo direto. Então isso aqui com certeza é uma voz passiva sintética. Se é uma voz passiva, o sujeito sofre ação. Quem está sofrendo a ação de ser vendido? Esta casa. Então esta casa é o meu sujeito. E este ser aqui é o quê? Partícula passivadora, que nós representamos por PA. Partícula passivadora. Vendem-se estas casas. Verbo vender na terceira pessoa do plural, ok? Aqui, ó, eu sei quem está praticando a ação de vender? Não. Geralmente não se sabe quem praticou a ação. Então não sei, ó. E a transitividade do verbo, como em cima, continua sendo a mesma. Verbo transitivo direto. E eu tenho a presença da partícula C, que é a partícula passivadora. Então, na voz passiva, o sujeito sofre ação. Quem está sofrendo a ação de ser vendido? Estas casas. Então, estas casas é o meu sujeito. Ok, galera? Então, é assim que a gente vai analisar. Grave isso daí, cada tópico. Estude, se aprofunde nisso daqui, porque é muito importante pra gente. No próximo bloco, nós voltamos com a voz reflexiva. Valeu? Fala, galera, beleza? Agora nós vamos falar sobre a voz reflexiva. Ok? Na voz reflexiva, já falamos anteriormente, o sujeito ele pratica e sofre a ação. Nós teremos a presença de um pronome reflexivo, ok? A presença de um pronome reflexivo. Sempre vai estar ali explícito, ali escrito, quem praticou essa ação, tá? Por que eu estou falando isso? Presta atenção em mim aqui, ó. O menino banhou-se, ok? Eu tenho a presença aqui, ó, da palavra ser. E você sabe que o ser, você viu no bloco anterior, o ser como partícula passivadora. Então é importante, até para a prova, você saber diferenciar o ser partícula passivadora do ser pronome reflexivo. É muito importante, entre outras funções da partícula ser. Ela pode ser partícula indeterminadora do sujeito. Nós vamos ver mais para frente isso. E faremos um vídeo especificamente sobre isso, tá? Funções sintáticas da partícula ser. Mas é muito importante você saber diferenciar. Na voz passiva, você sabe que lá você não sabe quem praticou a ação. E aqui você vai saber. Essa é uma maneira de você diferenciar. Na voz passiva sintética, eu não sei quem praticou a ação. Na voz reflexiva, eu sei quem praticou a ação. Vai estar ali explícito, ok? Então aqui, ó, o menino banhou-se. Quem banhou-se? O menino. Sujeito da voz reflexiva, ok? Ele banhou-se, ele praticou e sofreu. Esse ser é um pronome reflexivo. Ok? O menino cortou-se. Cortou-se. Eu sei quem praticou a ação? Sei, o menino. Então, ó, sujeito da voz reflexiva. Isso aqui é um pronome reflexivo. Ok, galera? E aí, outra coisa que é importante sabermos é saber diferenciar reflexivo de recíproco. Há uma diferença. Reflexivo é algo que eu faço em mim mesmo. Eu preciso de só uma pessoa. Cortei-me, banhei-me, limpei-me. Preciso só de uma pessoa. É algo que eu faço e eu sofro. Recíproco é quando duas pessoas, olha só, não é mais uma, são duas, fazem a mesma ação em conjunto. É algo recíproco. Então aqui, ó, os amigos se abraçaram. Olha só, isso aqui, ó, se abraçaram. E aqui, ó, os amigos, mais de uma pessoa, ok? Se abraçaram, um abraçou ao outro. Foi algo recíproco. Recíproco. Então isso aqui, ó, é um pronome recíproco. Ok? Então tome cuidado com isso. Aí você pode até gravar, uma dica válida. Para ser recíproco, eu preciso de duas ou mais pessoas. Para ser reflexivo, somente uma pessoa, ok? Porque é o que eu pratico e eu sofro. Para eu ter uma atitude recíproca, eu preciso de mais de uma pessoa, ok? O garoto machucou-se. Machucou-se. Só tem uma pessoa. Uma pessoa, então o que? Reflexivo. Pronome reflexivo. Logo, uma voz reflexiva, ok? Espero que vocês tenham entendido. Ele praticou e sofreu a ação nele mesmo, ok? Galera, daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco. Valeu!